esses dias em que muda a agenda, né? Os dias que são tão pequenos e apertados no dia a dia, muitas vezes se tornam maiores porque você não tem mais aquele tempo de deslocamento, né, para lá e para cá. Você não precisa acordar tão mais cedo para tomar banho, fazer a barba, fazer as coisas, sair de casa. Estou até deixando a barba crescer, desculpa. E aí, esse tempo, ele é ampliado, né? O tempo do horário do almoço, o tempo de voltar para casa, os deslocamentos. O tempo está sobrando um pouco a mais para cada um de nós, né? E então estava tudo bonitinho. Terça-feira já tinha o conteúdo, já estava legal, tinha feito um esboço, estava orando, estava bem, glória a Deus, estava em paz, então feliz, né? Aí ontem à tarde, nós recebemos uma ligação em casa, é tremendo como Deus faz na nossa vida, né? Foi como assim, falou, Haroldo, legal, bacana, você fez um bom sermão, está muito bom, mas eu tenho algo um pouco mais profundo e eu preciso ajustar algumas coisas que você preparou. E aí nós recebemos uma ligação de uma meio prima da Fúvia, que faz parte da colheita da avó da Fúvia, que foi uma senhora semi-analfabeta, que aprendeu a ler a Bíblia lá em Mogi das Cruzes, uma senhora de oração, passou uma vida muito difícil, faleceu aos 46 anos, e toda a família, ao longo dos anos, veio a conhecer Jesus Cristo como Senhor. 98% da família, como ela chamava mesmo? A avó Vigilina, que a Fúvia nem conheceu, ela não tinha nascido ainda. Essa senhora foi uma tremenda mulher de oração, ela gerou muitas coisas de oração. Então existem pastores na família, existem intercessores, existem servos do Senhor. Não é só gente convertida, mas é gente mesmo dedicada, é gente séria, é gente que faz a diferença. E ontem nós recebemos a ligação desta prima de segundo grau, prima da mãe da Fúvia, que se converteu em 2009. 99. E ela é uma intercessora poderosa. Por que eu sei? Porque ela orou com a gente ontem. A gente conversou um tempo, e aí ela falou, posso orar? Pode. E Deus trouxe tanta coisa, a oração dela foi tão tremenda. E o Senhor não somente abençoou a nossa vida pelo testemunho dela, abençoou a nossa vida pela oração que nós recebemos, mas também o Senhor me deu algumas chaves de algumas coisas que estavam dentro dessa palavra e que elas eram necessárias para aprofundar alguns aspectos, para trazer algo ainda um pouco mais profundo para vocês e para que eu e a Fúvia pudéssemos receber algumas outras coisas que recebemos, porque o Senhor reina. Quando nós buscamos o Senhor, Ele faz coisas que nós não imaginamos. Ele pode mover situações, um e-mail, uma mensagem, uma ligação, um WhatsApp, muitas coisas o Senhor pode mudar subitamente na sua vida, quando você está buscando Ele em sinceridade, e aí todos nós somos abençoados e Ele é glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, antes de entrar na palavra, eu quero dizer para você, você que me conhece agora, não que me conhece, você conhece o Senhor Jesus e está me assistindo agora aqui, qualquer que seja o horário, se Deus põe no seu coração alguma coisa para você falar para alguém, para você orar por alguém, para você entregar alguém nesses dias em que nós estamos assim, faça. O Senhor pode fazer coisas tremendas na sua vida, através da sua vida, para a glória dEle e na vida de outros, em nome de Jesus. Não seja tímido, vença o medo, que é um pouco que eu vou falar nesta manhã, em nome de Jesus, amém? Eu vou te convidar a abrir comigo a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 2, versículos 16 e 17, e depois eu vou para o capítulo 3, de 1 a 5. Começando com Gênesis 2, 16 e 17, eu tenho certeza que se você se converteu há pouco mais de um ano, você já leu essa passagem em algum momento, você já ouviu falar sobre isso. E se você já convertido há mais tempo, você já ouviu muito sobre o que aconteceu no Gênesis. E o Gênesis é tremendo. Aliás, é um tempo de a gente ler Gênesis e ler Apocalipse, porque o Senhor anuncia o fim desde o princípio. E há muitas conexões entre o que vai acontecer e o que aconteceu. Tem muitos segredos para nós meditarmos. E a palavra de Deus nos diz assim, e o Senhor Deus lhe deu a Adão esta ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O Senhor deu uma ordem clara, um limite claro para Adão. Gênesis 3, de 1 a 5, mas a serpente, aí se tivesse todo mundo aqui, eu diria o seguinte, repita comigo, mas a serpente. Então, o Senhor deu uma ordem, mas a serpente
mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus dele: não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes desse fruto, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. E você sabe o que aconteceu. A serpente, nós temos a revelação dela dada em Apocalipse, quando aparece o dragão. E a Bíblia fala que o dragão é a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Uma vez eu ouvi um homem de Deus pregar que aquela serpente pequenininha no Éden foi tão bem alimentada pela humanidade, com todo pecado, iniquidade, prostituição, tudo que alimentava a serpente, que a serpente agora se tornou um grande dragão aterrorizante. E ele é aterrorizante para quem não tem esperança em Jesus. Então a serpente se tornou o dragão ao longo da história da humanidade. E o modo de agir continua absolutamente o mesmo. Desde o Éden, quando Deus fala, vírgula, mas a serpente não é bem assim. Você não precisa fazer desse jeito, você não precisa obedecer tanto. Olha, o que Deus quer, na verdade, Ele quer prejudicar a sua vida, Ele quer que você viva uma vida miserável, Ele quer que você viva uma vida religiosa e vazia, Ele quer que você seja triste, Ele quer que você viva de uma maneira assim, vai perder a vida, você vai perder os melhores anos da sua vida obedecendo essas regras de Deus. Não é necessário obedecer, eu tenho uma proposta melhor. E a proposta que Satanás tem, ela é normalmente muito mais atraente do que a proposta de Deus. Porque Deus tem um ótimo produto, Ele não precisa mentir. Mas Satanás tem um péssimo produto, ele precisa colocar uma embalagem espetacular. Ele tem que fazer uma campanha de marketing sem precedentes. Ele precisa fazer com que o começo do consumo do produto dele seja delicioso, seja incomparável com qualquer outra coisa que alguém já experimentou, porque na sequência vai trazer desgraça. Na sequência vai trazer sofrimento, e na sequência vai trazer morte, e na consequência da morte vai levar para o inferno. Essa é a proposta de Satanás ao longo do tempo, mas como produto do Senhor, ele é entregue de uma maneira bem clara e verdadeira, só que o produto dele é o contrário. Chamar de produto é uma coisa até assim, parece que eu estou errando a mão, mas você está entendendo o que eu quero te falar. O que o Senhor nos oferece, muitas vezes parece uma perda diante do que a gente vê no dia a dia, mas o que o Senhor nos oferece tem vida e vida eterna e vida em abundância. E pelo contrário, quando nós começamos a experimentar o que o Senhor nos oferece, nós começamos a experimentar prazer e alegria, nós começamos a perceber que aqui há vida, nós começamos a perceber que há resposta, que há glória, que há crescimento, que há transformação, que há bênção. Mesmo que algumas coisas pareçam que se perdem, o que nós ganhamos é incomparavelmente maior. Mas o que acontece é que desde o Éden, desde este momento, o tempo todo para a humanidade, há uma oferta, há uma escolha sendo proposta. O Senhor está o tempo todo oferecendo escolhas. E quando nós rejeitamos as escolhas do Senhor, nós aceitamos as escolhas normalmente do que Satanás ofereceu. A escolha que fazemos somos nós, mas Satanás trabalha com ofertas. E o que aconteceu foi, virando a sua página, ou deslizando a sua página, se você está em algum eletrônico, em Gênesis 3, de 9 a 11, chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Veja, você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Você acha que Deus não sabia o que Adão tinha feito? Você acha que de alguma maneira Satanás conseguiu fazer alguma coisa escondida e pegou Deus de surpresa? Deus estava ocupado reinando sobre outra área da galáxia, do universo, ou dos universos, dos mundos, coisas grandiosas que ele não sabia o que estava acontecendo? O Senhor reina, o Senhor sabe todas as coisas.
O que acontecia ali, o Senhor sabia, porque o Senhor estava entregando a Adão e Eva a oportunidade de vencerem a tentação e de serem ainda mais aliançados com o Senhor Deus. É por isso que vem as provas, é por isso que vem agora em uma escala diferente. Aqui era no começo de tudo para nós, a oportunidade de nós vencermos as propostas de Satanás e aprofundarmos a nossa experiência com Deus. E o resultado disso, então, foi que imediatamente depois do pecado, a primeira coisa que veio sobre Adão e Eva foi medo. E o mundo hoje vive debaixo do domínio do medo. O mundo vive debaixo do domínio do medo sem perceber que está debaixo do domínio do medo, a não ser em momentos mais dramáticos. Mas o tempo todo da nossa vida, no tempo todo da vida da humanidade, os seres humanos, quando nascem, as mães têm medo que os filhinhos adoeçam. Tem medo que o bebê morra engasgado. Tem medo se ele tem alguma doença séria. Tem medo de como vai ser o seu estudo. Tem medo de que tipo de amiguinhos vai ter. Tem medo de com quem vai casar. Tem medo se vai ter dinheiro para viver a sua vida. Tem medo se os seus netinhos vão ser saudáveis, vão nascer tudo bem. E veja, eu estou colocando bem claro como medo o que nós chamamos de outras coisas, mas no fundo o que é medo? Os homens têm medo de perder os seus empregos, as mulheres têm medo de se vão envelhecer, as mulheres e os homens têm medo se vão ser traídos nos seus casamentos, se os seus filhos vão amá-los, se a economia vai ficar estável, se o seu presidente ou o seu outro presidente vai ser eleito, se o mundo vai encontrar solução para as pandemias, se vão poder viajar de avião e o avião não vai cair porque tem medo de cair e de morrer, se a violência vai baixar porque tem medo de ser assaltado, de tomar uma violência. Você percebe? O medo governa o mundo de várias formas, só que nós não percebemos porque é camuflado. Os homens passam a vida inteira tentando ao máximo possível ter uma boa aposentadoria, porque tem medo de envelhecer quando não puder trabalhar mais e não saber exatamente como vai viver a sua vida. As pessoas fazem planos de saúde caros porque têm medo de sofrer alguma enfermidade, acidente. Eu não estou falando que está errado ter medo. Alguns desses medos, eles são sensatos. São preocupações ou cuidados que alguém que não sabe em quem depender pode e deve ter. E nós devemos entender que a humanidade tem que buscar solução para os seus medos. Mas eu quero que você entenda que todos esses medos são resultado direto da desobediência de Adão ao Éden, são resultado direto da perda do lugar que havia antes no Éden com o Senhor na criação. O homem estava debaixo do controle da glória e do poder do Senhor Deus. Todas as coisas estavam asseguradas, a sua posição estava garantida, tinha saúde perfeita, vida eterna, tudo do bom e do melhor, nada iria lhe faltar, porque ele estava habitando, como nós não podemos ainda habitar, na sombra do Altíssimo, debaixo do poderoso Deus, porque ele estava no jardim do Senhor, estava no mundo de Deus. Mas a serpente, e Adão ouviu aquilo que a serpente propôs, aceitou a proposta da serpente, achando que o que ela tinha para oferecer era melhor, porque ela falou que, olha, vocês vão ser como Deus, e Deus, ele é mau, ele não quer que vocês sejam como ele quer só ele ser Deus, então ele não quer que vocês sejam, então eu tenho essa proposta muito melhor para vocês, aceitem minha proposta. Parecia um grande pacote, parecia um presente maravilhoso, um produto espetacular que levou à morte, à destruição, levou à escravidão do medo. E veja, Adão tinha relação com Deus, desobedeceu um limite de Deus, ouviu a serpente, teve medo, foi expulso do jardim. Leia depois com calma, não vou ler todo o texto agora. E o que aconteceu foi que a partir desse momento, Adão, Eva e a humanidade caíram da presença de Deus. Dia após dia, caindo da presença de Deus, perdendo as coisas de Deus, perdendo a referência. Tudo o que Adão conhecia, Adão tinha uma revelação plena, completa do mundo e da dimensão de Deus. E agora ele está fora. E agora tudo que ele tem são memórias daquilo que havia na eternidade anterior, memórias do que se perdeu, memórias da decisão que tomou. Ele para pensar, por que eu fiz isso? Eu sei que você nunca parou para viver esse momento e falar, por que eu fiz isso? Onde que eu estava com a cabeça quando eu tomei essa decisão? Nós nunca passamos por isso. Tem algumas pessoas aqui comigo, você também não, nunca, né? E é consequência do pecado.
E quando nós fazemos por que eu fiz isso, o que está acontecendo? O medo das consequências da decisão que nós tomamos bateu na nossa porta. O medo dos movimentos posteriores ao nosso movimento, aquele que nós controlamos, nós agora não temos mais controle sobre o que virá. E aí o medo vem. Você percebe como o medo atua de uma maneira intensa na vida da humanidade, na sua vida e na minha vida também? O medo entrou e Adão ficou longe da presença do Senhor. E nós nascemos assim. Nós nascemos neste lugar, longe da presença de Deus. Nós nascemos no meio do medo. O medo muitos conseguem enfrentar um pouco a mais ou um pouco a menos. Há um limite que, homens e mulheres conseguem enfrentar determinados medos, conseguem vencer determinados medos, mas outros não conseguem vencer. Outros não há como vencer. Muitos desses medos são medos que vêm do mundo espiritual. Esses medos vêm do espírito de medo, do espírito de terror, e eu vejo como o espírito de medo tem agido no planeta nesses tempos de coronavírus e de pandemia. As pessoas, na verdade, elas não estão com medo se a máscara vai chegar ou não vai chegar, se a máscara já vem com vírus ou não vem vírus, se tem hospital para ir ou não tem hospital para ir, se a política pública está certa ou está errada, se o ministro está certo ou está errado, se a OMS está certa ou está errada. As pessoas estão com medo de pegar coronavírus, adoecer e morrer. No fim do dia, as pessoas estão com medo da morte. E o medo da morte, as pessoas podem tentar racionalizar, mas nenhum de nós consegue vencer, porque a palavra de Deus diz. A única maneira de vencer o medo da morte é o amor de Deus em Jesus Cristo. O apóstolo João nos revela isso na sua carta, a primeira carta. Ele fala que no amor de Deus não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Mas veja, depois do Éden então, se você olhar pela sua Bíblia, você vai ver vários momentos em que são feitas propostas de escolhas para homens e mulheres de Deus. A gente vê, por exemplo, Caim, antes dele se enfurecer com Abel, o Senhor falou para ele: Caim, presta atenção, o pecado jaz à porta, a você convém vencer o pecado. E qual era o pecado de Caim que Caim estava lutando? Ele estava querendo matar o irmão dele. Eu sei que você nunca teve vontade de matar alguém. Talvez você teve, pelo menos você venceu e você não matou ninguém, não é isso? Mas Caim teve a escolha, Deus avisou. E o que ele fez? Ele matou Abel. Caim desgraçou a sua vida, desgraçou a sua descendência. Se já estava ruim a partir de Adão, veja que Caim piorou as coisas. E ao longo da humanidade, homens e mulheres vêm tendo escolhas, e vão fazendo escolhas, e vão tomando decisões, e a humanidade vai indo ladeira abaixo. Quando o Senhor Deus manifesta diante do povo, Ele fala: olha, eu tenho aqui a bênção e a maldição, escolham a bênção. Parece óbvio que alguém vai escolher a bênção, mas muitas vezes o povo escolhe maldição, porque a maldição parece que tem ingredientes agradáveis, ou porque às vezes a bênção é do jeito de Deus. Se é do jeito de Deus, eu não quero. Deus, Ele é um ditador? Por que não pode ser como eu quero? Porque o diabo quer nos oferecer para viver como eu quero, a minha vontade é que importa. Nunca vivemos um tempo tão humanista como o que nós estamos vivendo. Não somente na vida, todo mundo pensando em si. Se alguém discorda de mim, eu vou detestar a pessoa, eu vou odiar a pessoa, eu vou destruir a pessoa pela internet. Por quê? Porque ela pensa diferente do que eu penso. Por quê? Porque o que importa sou eu, é a minha opinião, é a minha maneira de ver a vida, é o meu conforto, é a minha segurança. Todo mundo está pensando cada vez mais em si mesmos, como se pudessem garantir alguma coisa. O Senhor nos chama a buscá-lo. Mas veja, as escolhas vão sendo feitas, a humanidade está aí, segundo a Bíblia, 6.000 anos, e nós estamos chegando nos últimos dias da história da humanidade quando conhecemos. Isso que nós estamos vendo não é o fim do mundo, mas isso que nós estamos vendo, a Bíblia chama de princípio das dores. Jesus falou acerca desses tempos que nós estamos vivendo, esses últimos anos, muitas coisas têm acontecendo, e algo como o que nós estamos vivendo nunca aconteceu antes, associado à tecnologia que já existe, associado às questões de governos que já existem, associados à apostasia da igreja. Vários indicadores que Jesus falou em Mateus 24 estão na tela, mas eu não vou falar sobre isso agora. O que eu quero trazer para você é: o Senhor trouxe para a sua igreja escolhas de como viver e também escolhas de como se posicionar acerca dos últimos dias. Depois que nós nos convertemos a Cristo, nós nos convertemos a Cristo como? Alguém um dia nos ofereceu uma escolha? Sempre as escolhas. Então alguém chegou para você e para mim e falou de Jesus.
Alguém chegou para você e para mim e falou: tenho orado pela sua vida, Deus me pôs no seu coração, Deus me pôs você no meu coração. E alguém pregou o evangelho com tanto poder, mas tanto poder, que nós paramos falando: é isso que eu vim buscar, é isso que eu queria. Então nós tomamos uma decisão e escolhemos que o que estava sendo oferecido para nós, pela graça, por meio da fé, era melhor do que a vida que nós tínhamos, e nós entregamos a nossa vida para Jesus. Nós falamos: Senhor, tudo que eu tenho é teu, tudo que eu sou é teu, por favor, me aceita como filho, me recebe como filho, eu me arrependo dos meus pecados, eu preciso do amor do Senhor, revelado em Jesus Cristo na cruz do Calvário. E se você já experimentou isso, você sabe o que eu estou falando. De um jeito um pouco a mais, um pouco a menos, a essência é essa, e nós escolhemos: eu não quero essa vida, eu não quero Satanás, eu quero Deus. Mas depois, na nossa vida cristã diária, mas a serpente. Muitas vezes a serpente aparece na vida do crente, para falar o quê? Olha, Deus falou isso na Bíblia, mas não é bem assim. Olha, Deus fala, mas será mesmo? Mas olha... e muitos crentes aceitam o mas, vírgula, da serpente, e decidem não ouvir a voz do Espírito Santo, mas ouvir a voz de Satanás, o dragão, a antiga serpente, o diabo e Satanás. E muitos crentes ainda vivem presos no medo, libertos do medo, mas sofrendo consequências do medo, porque permitem que o espírito de desobediência se aloje, e a dúvida se aloje, e a desobediência entre, e de uma certa forma a opressão maligna comece a trabalhar. E muitos crentes perdem a coragem de pregar, porque se sentem acusados de seus pecados. Muitos crentes perdem a ousadia de orar para curar um enfermo, para expulsar um demônio, como se o poder fosse nosso, é o poder de Deus em nós, mas se sentem desautorizados para fazer, porque há uma acusação, porque um dia ouviram o mas da serpente e desobedeceram, transgrediram, não creram, não consagraram, não aprofundaram e vivem uma vida cristã medíocre. E essa vida cristã medíocre, eu posso dizer que por muitos anos, ela de uma certa forma, ela foi possível, muitas aspas, de ser vivida apenas com consequências da vida diária, trágicas, mas nós estamos chegando aos dias em que não será mais possível viver assim, porque o Senhor deixa isso muito claro acerca das igrejas dos últimos dias. Nós estamos às portas dos dias em que nós entendemos que são aqueles dias que o Senhor começa a falar mais claro com a igreja. O Senhor tem que usar a igreja para pregar o evangelho com mais intensidade. Não há mais tanto tempo assim para vivermos a nossa vida normal e focar em algum aspecto que a gente muitas vezes é roubado de santificar mais a Deus, de crescer na nossa experiência com Ele, de gastar mais tempo pela palavra. Nós precisamos olhar para o mundo que nós estamos vivendo através da palavra. Tem crente que nunca nem leu a Bíblia uma vez e acha que sabe alguma coisa. Tem líderes que não conhecem a Bíblia, pregam alguma coisa que parece autoajuda, e porque os crentes não conhecem a Bíblia, acham que aquela é a verdade, porque tem muitos seguidores, e o engano vai entrando, porque a serpente chegou para pastores, para líderes, para crentes e falou: o Senhor falou isso, mas eu vou mostrar para você um caminho mais excelente. Você está entendendo o que eu estou falando? A palavra de Deus diz acerca da igreja dos últimos dias, na carta de Jesus para a igreja de Laodiceia: porque você não é frio nem quente, eu estou pronto de vomitar você da minha boca. O Senhor tem náuseas de gente crente que ouve o que Satanás fala e que ouve o que Deus fala, e que pauta a sua vida muitas vezes não pela verdade da palavra, mas pelo mas, a serpente. E sabe o que acontece com esses crentes? Estão presos com medo da volta de Jesus. Estão presos no medo de que não querem que o que Deus disse que um dia iria acontecer, se está chegando mesmo, eu não quero que chegue. Aliás, eu não quero nem ouvir pregação sobre isso. Aliás, eu não vou nem ler Apocalipse. Aliás, eu tenho medo, pavor. Então, pastor, nem me fala dessas coisas, porque eu não quero ouvir, porque isso não é para agora. Eu não acho que é assim. Eu acho que ainda vai ter 200 anos da história da humanidade. Aí eu pergunto: mas baseado no que você fala 200 anos? Eu acho. Tem gente que quer rejeitar, tem debates teológicos acerca da escatologia, claro que sim, isso é a minha vida diária, não é? Eu sempre estou confrontando o que eu creio, mas tem muita gente que não sabe o que vai acontecer, porque nunca leu, e quer dizer: não é agora, não fala sobre isso para mim, eu não quero pensar nisso agora, porque eu acho que não é agora. O que eu quero falar para você?
Há uma bênção dada por Deus no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é o único livro da Bíblia que tem uma bênção especial. O Senhor diz: bendito, abençoado, feliz é aquele que lê, e aquele que ouve, e aquele que guarda as palavras da profecia, porque os dias estão próximos. Mas a serpente fala: não precisa se preocupar com isso não. Vai demorar muito tempo. Vai levar 1000 anos. Não é bem, é alegórico. E aí alguns ouvem a serpente falar isso, e enquanto a vida está tudo normal, conseguem falar que está tudo bem. Até que chegam dias em que tudo vira de ponta cabeça. Até que chegam momentos em que cenas apocalípticas batem à porta da casa. Alguém do lado fica doente, o emprego cai, não pode sair de casa, não sabe o que fazer, não sabe nem o que está acontecendo, não sabe em quem vai ouvir. Já é agora, acabou o fim do mundo agora. Não, isso aqui vai levar X anos. Não, isso aqui é o princípio das dores, porque nunca leu. Não sabe, não conhece, porque ouviu a serpente falar. Mas a serpente não se preocupa com o fim, não faça nada, não precisa consagrar a sua vida, não precisa conhecer a palavra, não precisa ser um crente tão radical, não precisa ir tanto na igreja, não precisa santificar tanto a vida, não precisa orar tanto, não precisa ler a Bíblia, você tem muitas outras coisas importantes para fazer. Deus está te abençoando, olha quanta coisa boa que você vive, não precisa ser tão religioso fanático. Seja um cara mais equilibrado, seja um crente ponderado. Você vai na igreja lá, você vai uma vez, tudo bem, uma vez por semana, mas se não der, você vai uma vez, na outra semana você falta, mas fica em paz, você não precisa cultuar a Deus tanto assim. A graça do Senhor cobre tudo, e até mesmo a graça do Senhor tem sido mal usado nesses dias para dizer para o crente que ele pode viver como ele quiser, que está tudo bem, porque ele foi salvo pela graça. E nada mais verdadeiro, nós fomos salvos pela graça por meio da fé. Nós não precisamos, porque não poderíamos fazer qualquer obra que fosse para merecer a salvação. Só o sangue de Jesus é que poderia nos alcançar. E a pregação do Evangelho nos trouxe a revelação de Jesus Cristo, salvos pela graça por meio da fé, mas salvos pela fé para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que você e eu andemos nelas. Meu querido, se a pessoa que te pregou o Evangelho fosse um crente meia boca e naquele dia não tivesse a fim de pregar o Evangelho, talvez você não tivesse se convertido. Quantas pessoas estão nos esperando pregar? Quão difícil é chegar publicamente e falar: eu creio nisso. Pode gravar, pode onde for esse vídeo, isso é o que eu creio, estou fazendo minha profissão de fé aqui, para quem assistir, quem quiser assistir, porque eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, e nós somos chamados para pregar nessa hora. Pregar o quê? O amor de Deus, a graça do Senhor, a salvação pela graça por meio da fé. Mas olhe que o tempo está mudando. Por que eu estou falando tudo isso? Há um versículo que eu quero ler, em Apocalipse capítulo 22, de 10 a 14, Apocalipse 22, de 10 a 14, porque é aqui que eu quero que você entenda onde você está. É muito lindo esse capítulo 22, aliás, uma maneira legal que você pode fazer hoje, leia 5 capítulos da Bíblia, leia Gênesis 1, 2 e 3, e leia Apocalipse 21 e 22, você vai ter um resumo geral da história como um todo, e esse aqui é um momento em que, eu não vou dar spoiler, leia como é que começou esse capítulo. Mas aqui o que o anjo está falando para João? Não celes as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Aí Jesus diz: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Louvado seja o nome do Senhor. Adão foi expulso do Éden, e o portão da eternidade de Deus se fechou atrás dele, o querubim ficou lá com a espada, e Adão veio para o mundo.
Esse momento é um momento em que o acesso é dado para todos nós que lavamos as nossas vestes no sangue de Jesus para entrar na cidade do Senhor pelas portas, louvado seja o nome do Senhor. A humanidade saiu por lá, a humanidade vai entrar por lá. Adão, porque ele pecou, ele se viu nu espiritualmente, despido, destituído da glória de Deus, teve medo e foi embora. E o Senhor agora diz para você e para mim que somos dele, que nos últimos dias nós temos que decidir o que nós vamos fazer com a nossa vida. Quem está pecando, crente que está enfiando o pé na jaca, crente que quer continuar como está, quer continuar morando com alguém sem casar, quer viver em adultério, quer viver em fornicação, quer viver fazendo coisas contrárias à palavra de Deus, algumas absurdas, outras menores, mas é uma prática que muitos deles, quando vêm na igreja, não tomam ceia porque tem constrangimento. Alguns nem vêm na igreja porque não querem se constranger com o que estão vivendo, mas não querem mudar o que estão vivendo para vir diante do Senhor, não na igreja, mas diante do Senhor, na reunião dos santos. Tem muito crente que passou anos vivendo com coisas debaixo do tapete, situações debaixo do tapete, e está chegando uma hora que ele vai perceber que não dá mais para ser assim, ou se é para ser assim, o que o Senhor está falando, vai mesmo. O que se santifica, por outro lado, o que se justifica, o que pratica a justiça, o que continua na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Querido, querida, esse é o convite do Senhor para mim e para você nesses dias. Mas a serpente vai falar que é exagero, vai falar que não precisa, vai falar viva do seu jeito, está tudo bem, você está salvo, você vai para o céu, está tudo bem, você venceu, ou você é salvo, curta a vida. E eu pergunto, o que é curtir a vida de fato? O Senhor está falando, o que continua na prática da justiça, continue. O santo continue a santificar-se. Por quê? Porque eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Como a salvação não é pelas obras, o que o Senhor está falando que Ele vai retribuir segundo as obras é para crente. É o que nós fazemos. É o que você e eu fizemos com aquilo que Deus nos deu. É a maneira que nós gastamos os melhores anos das nossas vidas. É a maneira que nós recebemos a palavra de Deus para obedecer. É a maneira que quando veio a serpente falar, nós dissemos, não quero, não vou mudar, eu não aceito a sua proposta, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei o que eu tenho que fazer para esse tempo. Veja, isso aqui é amor de Deus por você e por mim. Como é que eu posso olhar isso aqui e não ser amor? Quem está vivendo desse jeito e quem não quer mudar, vai falar que Deus é cruel, que Deus é um Deus castigador, que Deus é um Deus que quer me ofender, quer afrontar minha vida. Não é o Deus, não conhece. Deus é amor. Por que Deus está falando isso? Porque isso é bênção para você e isso é bênção para mim. Por que Ele está falando isso? Porque Ele deu o livro de Apocalipse como um alerta de amor para você e para mim, para fazer o seguinte: eu sei o que está acontecendo, eu posso ainda não ajustar todos os detalhes do cenário escatológico, mas eu sei o que está acontecendo. Eu sei o que eu tenho que fazer agora. Deus está me avisando porque Ele me ama. Ele não quer que eu seja pego de surpresa com tudo isso. Ele não quer que a minha casa seja assolada porque o juízo vem. Ele não quer que eu fique de mãos vazias naquele dia. Quando chegar diante dEle, tem um texto muito duro de Paulo que ele fala para que você naquele dia não volte para trás constrangido, envergonhado quando o Senhor vier. Tem crente que vai ter vergonha quando Jesus se manifestar. A Bíblia diz. O que Ele está falando para você e para mim, com todo amor, é: querido, querida, eu vou destruir a terra. Não é o planeta todo, eu vou destruir as obras da terra. Vai ser um tempo terrível, mas eu te amo. Eu dei Jesus por você. Jesus te salvou, você é meu filho. Presta atenção, se prepara, porque esse tempo está chegando. Aliás, faz o que eu estou te falando para você fazer, porque é o melhor que eu tenho para você. A real bênção que eu tenho para você é depois disso. Fica alerta, eu estou te dando as informações privilegiadas. O mundo vai rejeitar isso, o mundo vai achar que isso é exagerado. E a Bíblia diz o seguinte para o mundo: vai estar todo mundo bem, casando, dando em casamento, vivendo, felizes, curtindo. Quando disserem a paz e segurança, virá súbita destruição, que pegará a todos. Que foi o que aconteceu com Noé. Estava todo mundo bem, de boa, vivendo a vida normal. De repente veio o dilúvio. É da mesma maneira que vai ser. Mas nós
temos revelação do Senhor. Agora, o que acontece aqui? O medo. Quando eu falo sobre isso, o amor de Deus fica solapado e o medo emerge no coração do crente. Não é impressionante? O medo desse cenário, o medo desse livro, o medo desses fatos, o medo dessas circunstâncias. O medo tem que ser substituído pelo temor do Senhor. Isso é tremendo, mas o Senhor está me livrando. Isso é terrível, mas o Senhor não quer que eu passe. Então eu não tenho que ter medo, mas eu tenho que vencer o medo pelo amor de Deus, de que Ele não quer que nem você, nem eu venhamos a passar por essa situação. É tremendo porque João, e eu fecho com esse texto ele foi muito precioso. Apocalipse 1, 17 e 18. Apocalipse capítulo 1, a segunda metade do capítulo é João vendo Jesus. João andou com Jesus, com certeza foi o discípulo que andou mais perto de Jesus. João era o discípulo amado de Jesus. João conhecia Jesus muito bem, Jesus conhecia João muito bem. Tanto é que Jesus pediu para João cuidar de Maria, sua mãe biológica, na cruz do Calvário. Ele entregou a mãe para João. João foi um dos poucos discípulos, se não o único, que esteve com Jesus em todo o tempo, durante tudo que se desenrolou na sua crucificação, na casa do sumo sacerdote e tudo mais. João é o discípulo amado. João está lá na ilha de Pátimos, pelo seu testemunho, pela sua pregação, e ali ele tem uma visão de Jesus. E a visão de Jesus é: Jesus se manifestou a ele. E quando João viu Jesus, ele caiu como morto. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive, e estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Louvado seja o nome do Senhor. João não viu aquele Jesus que andou na Galileia, aquele que você vê nos filmes. Jesus não viu aquele Jesus que estava na cruz como um Jesus que parecia derrotado naquela situação. João viu Jesus como ele está hoje. E hoje a visão de Jesus é insuportável para essa carne, de tão gloriosa, de tão poderosa, de tão majestosa, de tão divina, incompreensível para nós. E aqui que eu quero que você entenda, onde eu quero fechar essa palavra. Adão e Eva tinham acesso no Éden à visão de Deus. Jesus estava lá. Alô? Jesus estava lá. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus fala no plural acerca da criação. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Jesus estava lá com Deus e o Espírito de Deus estava lá. A visão da glória de Deus que Adão teve deveria ser tão tremenda que eu imagino Adão saindo e agora com medo de tudo aquilo pelo pecado. Ele perdeu a comunhão que ele tinha com Deus pelo seu pecado. Ele agora tem medo, ele agora sabe que ele perdeu tudo que ele tinha. E ele agora é expulso do jardim, ele sai pelo portão, ele vai viver a vida fora. E ele viveu 930 anos se lamentando e cada vez mais tentando apagar da sua mente, esquecendo daquilo que ele perdeu. Aí vem Jesus, que a Bíblia chama de último Adão, e ele nos chama para sermos um com ele, como igreja dele. E agora nós estamos caminhando para o último momento, o momento em que nós vamos ter a visão da glória de Jesus, da glória dos céus, vamos ter acesso à presença de Deus, o Espírito Santo, aquele ambiente tremendo, tremendamente incompreensível, uma glória incompreensível que Adão ficou com medo quando ele perdeu, e o diabo quer que a gente tenha medo de olhar aquilo que virá. Você está entendendo? Mas a serpente quer nos roubar desse momento glorioso de compreender que está chegando a hora. Esse momento glorioso de compreender que se são meses, se são anos, pouco importa. Jesus está voltando, o mundo está mudando e nós temos a bênção, a honra de encontrar com Ele e seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo tal como Ele é. E quando João é aterrorizado, Jesus vira para João e fala o quê? Não temas.
E depois que Jesus fala para João não temer, João não tem mais medo e ele vê coisas espetaculares, coisas tremendas, coisas gloriosas, coisas assustadoras. E ele vai revelando tudo, porque agora ele entendeu quem ele é em Cristo. Ele entendeu que aquele cenário não é para ele. Ele entendeu que ele está com o Senhor Jesus, o glorioso Senhor, que tem a chave da morte e do inferno. Quem pode fazer alguma coisa? Quem intentará acusação contra os eleitos do Senhor? É Cristo quem nos justifica. Quem nos separará do amor de Deus? Nem morte, nem vida, nada pode nos separar do amor de Deus. Querido, querida, você está em Cristo. Jesus tem a chave da morte e do inferno. Ninguém pode mais nos mandar para lá. Não há mais condenação. O nosso destino é a glória. O nosso destino é vencer o medo definitivamente. Caia o medo por terra em nome de Jesus, que a revelação de Jesus venha sobre a sua vida hoje, para que o medo de entender o que vai acontecer seja substituído pela paz da revelação do que virá, focando que você e eu estamos sendo chamados a ser livrados de tudo isso pelo Senhor. Mas precisamos pregar para os nossos queridos ao redor, porque nós não queremos que eles vão. Se você não prega para alguém porque você não quer constranger alguém, entenda, é a pior decisão que você pode tomar. Você tem que pregar Jesus Cristo crucificado para livrar esta pessoa daquele cenário horroroso que virá. Não é para mim, não é para você, espera em nome de Jesus, mas é para quem não crê. E aquilo é verdade para quem não crê, mas para nós não há mais medo, para nós há uma expectativa de glória. Para nós a expectativa de um encontro de amor. Para nós a expectativa de encontrar Jesus Cristo, amado da nossa alma. Para nós a expectativa de estarmos para sempre com o Senhor. Para nós está a expectativa de sermos livrados deste corpo mortal. Para nós está a expectativa de finalmente entendermos para o que nós fomos criados. E nós somos criados por Deus para viver na eternidade com Ele, para louvor da sua glória. Eu não sei como você está lidando com o medo. Se você já conhece a Jesus Cristo, eu quero te convidar a entender que o Senhor quer nesse momento, como Ele fez com João, colocar a mão no seu ombro, te tocar e falar: não temas, eu estou com você. Não temas nessa situação, não temas o que virá, não temas o apocalipse, não temas aquelas coisas horrorosas, eu estou com você. E eu quero tirar você antes de tudo isso acontecer, porque eu te amo. Agora, se você não tem ainda Jesus, se você não tem esperança, se você está assustado e aterrorizado com tudo isso, meu querido, minha querida, você precisa conhecer o amor de Deus em Jesus. Deus não é um Deus cruel, sádico, sanguinário. Deus é um Deus misericordioso. A misericórdia dele ainda está estendida sobre você, apesar dos seus pecados, apesar de você não agradá-lo, apesar de você não obedecê-lo, apesar de você ouvir mas a serpente, e até agora, por tantos anos, ter ouvido somente o diabo te colocando alguns subterfúgios para você não parar para ouvir a palavra do Senhor Jesus. Mas hoje Ele te parou aqui para falar com você. Hoje Ele te trouxe aqui diante desse vídeo para você refletir sobre a sua segurança. Onde está a sua segurança? Eu quero te convidar a conhecer Jesus, a rocha. Jesus, o Rei eterno. Jesus, aquele que venceu todas as coisas, que tem a chave da eternidade. Ele está te convidando para você ouvir a sua voz falar no seu coração: não temas, não temas. Eis que estou com vocês todos os dias, por toda a eternidade. Em nome de Jesus, vamos fechar nossos olhos. Para onde você está, abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai, eu oro por cada um desses queridos que estão aqui comigo hoje. Eu oro por aqueles que te conhecem, ó Pai, e embora crentes, têm medo do que virá, têm medo do apocalipse, têm medo do futuro, têm medo dessas situações que nós estamos vivendo. Eu oro, ó Pai, para que em nome de Jesus, esta manhã, ou este dia, quando estão assistindo essa mensagem, seja o dia de definitivamente vencer o medo em nome de Jesus. Eu oro para que o Senhor ponha a tua mão, ó Pai, no ombro e diga: não temas, não temas, eu estou com você, Senhor Jesus. O Senhor Jesus está conosco. O Espírito Santo de Deus nos envolve. A palavra de Deus nos dá revelação. Que você possa decidir então estudar e entender a agenda dos últimos dias. Que você possa abrir o seu coração e abrir a sua mente para receber a revelação da verdade dos últimos dias. Não temas. Não é para você que crê em Jesus. O que virá é para quem se mantém rebelde contra Deus. É para quem não quer o Senhor. Mas não é para você hoje. Hoje você pode receber a salvação pela graça e por meio da fé.
Hoje você pode receber um convite, uma consagração maior. Chega de enrolar como crente, chega de ouvir o mas da serpente. Hoje é dia de você se reconciliar, de você aprofundar, de você ser mais justo, de você ser mais santo, de você crescer na sua experiência com Deus, de você se encher de obras, de atos de justiça, para você receber do Senhor o galardão. E se você não conhece Jesus, por favor, manda uma mensagem para mim. Eu quero falar com você, eu quero estar à tua disposição. A pessoa que te convidou para vir nessa página, fala com ela. Alguém que é da tua família, que está aí com você, pode perguntar: como é que eu faço para conhecer Jesus?